Oi, pessoal, bom dia. Somos alunos do primeiro ano B de Informática e iremos apresentar hoje um trabalho relacionado à crise do Império Romano, onde iremos retratar sobre a crise do escravismo, um dos motivos pelo qual houve essa decadência no Império Romano. O grupo é composto por Mayuri, Maria Eduarda, Maria Clara, Mariana e Lucas. Bom, dando uma breve relacionada com a crise do Império Romano, com a crise do escravismo, pode-se destacar que a decadência do Império Romano estava relacionada diretamente com a crise do sistema escravista, iniciada com a transição do século II para o século III d.C. Esse sistema era a parte essencial da economia romana, que contava com a renovação da população de escravos do Império por meio das guerras de conquista e de expansão, típicas da história romana. E no trabalho que vamos apresentar hoje, vamos falar justamente sobre a crise do escravismo, como ela surgiu, a assunção dos escravos na sociedade romana, as causas pelo qual levaram à crise do sistema escravista, as principais revoltas e as suas consequências. Como surgiu a crise do escravismo no Império Romano? A crise do escravismo foi decorrência da Pax Romana. Esse período foi uma forma de garantir a produtividade da economia romana, de controlar as regiões conquistadas, e ela foi justificada por oferecer benefícios a outros povos além dos romanos. Desde os tempos republicanos, Roma já conseguia sustentar e ampliar o seu poder econômico através da constante conquista de escravos e de terras. Essas duas práticas garantiam produtos agrícolas e manufaturados a um baixo preço, o que fazia com que os romanos alcançassem um lucro bastante significativo. Como os escravos eram conquistados em guerras ou através de dívidas, a mais fundamental diferença é justamente isso. Os romanos eles não conquistavam os escravos focando em um único povo. Eram negociações, processos de guerras ou dívidas internas. Com o fim das guerras de expansão, o Império Romano perdeu sua grande fonte de obtenção de trabalhadores escravos. Como havia pouca renovação natural, a população de escravos começou a diminuir. Isso afetou diretamente a economia de Roma, pois as áreas importantes começaram a apresentar menor produtividade, o que resultou no aumento de custo de vida. Segundo algumas estimativas, a economia romana até o final da República contava com uma extensa população com mais de 2 milhões de escravos. Chegando ao século III, toda essa situação de prosperidade e de expansão se encerrou, pela grande dimensão alcançada pelos territórios, o alto custo de vida que envolveu a realização de outras anexações e também as constantes pressões exercidas pelas populações dominadas e pelas populações vizinhas. Tudo isso nos faz notar que a política romana para com os povos conquistados também teve um grande papel para a crise do escravismo. Já partindo para outro contexto, podemos compreender também a presença de uma forte relação entre a crise do escravismo e a disseminação do ideário cristão no Império Romano. E como eles tinham a liberdade como um dom de ordem divina, muitos desses que se convertiam à nova religião acreditavam que a libertação de seus escravos seria um modo de conquistar a salvação espiritual. É muito importante ressaltar também que os escravos eles eram capturados por toda a Europa e também na região do Mediterrâneo, incluindo os povos celtas, os germânicos, os trácios, eslovos, cartagineses e um pequeno grupo de etíopes no Egito Romano. Com o passar do tempo, a gente pôde perceber que a crise ela já estava configurada ali e ela se potencializou na medida que os grandes proprietários de terra passaram a ver que a manutenção de uma vasta população de escravos estava economicamente inviável. E desse modo, os donos da terra começaram a dividir em terrenos menores, arrendando diversos até então escravos para que eles pudessem produzir o seu próprio sustento, mas teriam que destinar parte da sua produção para os proprietários das terras. Na Roma antiga, os escravos eram conquistados em guerras ou através de dívidas. A mais fundamental diferença é justamente essa. Os romanos não conquistavam escravos focando em um único povo. Eram negociações, processos de guerra ou dívidas internas. A escravidão moderna foi efetivada com base na subjugação e exploração de um povo por outro. Quando uma pessoa se tornava escrava de alguém, ela passava a exercer diversas funções para o seu patrão. Assim, passavam a atuar não só na agricultura, como também nas manufaturas
e na vida administrativa. Eles atuavam também como gladiadores e como professores. Realizavam diversas tarefas para os seus patrões. A relação entre patrão e escravo era muito marcada por relações sexuais. Era comum entre as elites romanas que os homens se relacionassem não apenas com mulheres, mas também com outros homens, inclusive com seus escravos. Os escravos, mesmo vivendo sobre regras e formas de vida romano, e embora não fossem considerados cidadãos romanos, continuavam a viver suas culturas de origem, mantendo suas identidades. A escravidão foi tão presente no território romano que os números são significativos. Por exemplo, durante o governo de Augusto no século I a.C., estima-se que 35% da população fosse escrava, o que correspondia a 2 milhões de escravos. Agora irei falar sobre a principal causa da crise do escravismo romano, a Pax Romana. A Pax Romana foi utilizada para manter o controle sobre os vastos domínios do império ocupados pelas legiões romanas, e assim garantiu a paz e a prosperidade desse período. A Pax Romana é um grande período de paz e prosperidade que existiu no Império Romano de 27 a.C. até o ano de 180 d.C., e foi importante na manutenção do poder romano sobre as regiões que havia conquistado. O termo que está em latim significa paz romana e foi aplicado sobre todos os territórios que estavam sob o controle desse grande império. Tá, mas como foi o surgimento da Pax Romana? Com o início do reinado de Augusto César em 27 a.C., um período de turbulência social e política em Roma que abalou a estabilidade do império foi encerrado. Brigas pelo poder, golpes políticos, conspirações, assassinatos e rebeliões de escravos foram parte do turbulento final da República Romana. Além dessa questão interna, Roma controlava uma vastidão de territórios habitados por diferentes povos das mais variadas culturas e que muitas vezes eram hostis à presença romana. Ok, já sabemos o que é e como surgiu, mas como funciona? A Pax Romana foi ao mesmo tempo uma forma de garantir a produtividade da economia romana e de controlar as regiões conquistadas, e foi justificada por oferecer benefícios aos outros povos. Por meio da sua Pax Romana, Roma procurava levar o seu modo de vida e seus valores culturais para as regiões que controlava. Para isso, as legiões romanas eram fundamentais, pois a presença das tropas romanas já possibilitava a expansão da cultura romana. Em caso de rebeliões, por exemplo, os soldados estavam prontos e posicionados para reaver controle e punir rigorosamente todos aqueles que colocavam em risco a paz. Além disso, as tropas eram posicionadas propositalmente em regiões de fronteira para impedir invasões e saques de terras romanas. Por esses mecanismos, Roma garantia o controle sobre os povos conquistados e mantinha a produtividade nessas regiões, tão importante para o abastecimento do império. Assim, além da importante presença das legiões, o Império Romano procurava manter a população satisfeita com grandes obras que impulsionavam o desenvolvimento local, como estradas, aquedutos e outras construções importantes. Assim, ao posicionar estrategicamente seus soldados para espalhar a cultura romana e esmagar possíveis rebeliões e desenvolver a infraestrutura, Roma conseguiu garantir o seu maior período de prosperidade. Vale a pena ressaltar ainda que a Pax Romana garantia a paz desde que fosse útil aos interesses romanos, pois caso surgisse vozes de oposição, a repressão acontecia de imediato, principalmente pelo uso da violência. Podemos dizer que a crise do escravismo foi uma consequência da Pax Romana. Com o fim das conquistas territoriais, o número de prisioneiros de guerra diminuiu. Com menos escravos, a produção caiu e uma grave crise instalou-se em Roma. Bom, e quais foram as principais revoltas que ocorreram durante o Império Romano? Houve três principais revoltas que ocorreram durante esse período, todas elas lideradas por escravos, e elas foram divididas em três fases: a Primeira Guerra Servil, a Segunda Guerra Servil e a Terceira Guerra Servil. A Primeira Guerra Servil, ela durou de 135 a 131 a.C., na qual no escravo doméstico, liderou essa revolta com o auxílio de Cleão, que era o seu comandante. O intuito dessa revolta era destruir o Império Romano, porque enquanto os grandes produtores eles conseguiam bastante dinheiro com os grãos e se favoreciam da mão de obra escrava, os escravos passavam necessidades e nem se alimentavam direito. Essa revolta gerou algumas vitórias para eles, mas em 132 a.C., o Império Romano enviou 70 mil homens para que eles pudessem acabar com essa revolta. E durante esse conflito,
Milhares de escravos, inclusive Cleão, acabaram morrendo. E eu não queria ser julgado. Ele morreu antes do julgamento. Houve também a Segunda Guerra Civil, que ocorreu entre 104 a 101 a.C., na Sicília, e ela foi liderada por Sálvio, um escravo e também líder político, religioso e militar. Por conta da falta de soldados para enfrentarem os símbrios, eram os inimigos dos romanos, os romanos então tiveram que libertar os escravos para que eles pudessem lutar como se fossem soldados de Roma. Então, o governador da Sicília ordenou também que os cativos bitínios fossem libertados para que pudessem guerrear. Porém, os outros escravos, eles solicitaram a carta de alforria para o governador da Sicília. Porém, por conta da pressão política exercida pelos proprietários de terra e por esses escravos, ele acabou voltando atrás de sua decisão e por isso começou toda essa revolta. Foi então que Sálvio, agora chamado de Rei Trifão, ele se reuniu com milhares de escravos e foram à luta contra o exército romano. Durante essa guerra, muitas vidas foram perdidas e os romanos conseguiram vencer os escravos, matando também o rei Trifão. A Terceira Guerra Civil, inclusive a mais famosa, foi a Guerra de Espartaco, um homem que nasceu na Europa Ocidental, em Trácia. Ele era um ex-soldado do exército romano que, após abandonar o seu cargo, começou a liderar uma quadrilha. Após isso, ele acabou sendo preso e foi vendido para um treinador de gladiadores. No ano de 73 a.C., Espartaco ele organizou uma revolta com outros gladiadores. Essa revolta acabou se espalhando e mais de 90 mil escravos, mais ou menos, se juntaram a Espartaco e eles acabaram vencendo os dois cônsules no ano de 72 a.C. Porém, no ano seguinte, eles acabaram sendo derrotados. E a imagem que trouxemos aí nas principais revoltas demonstra a Guerra de Espartaco. Vou falar agora sobre as consequências que a crise desse sistema escravista trouxe para o Império Romano, seguido antes de um contexto para entendermos melhor a gravidade dessas consequências para o Império. Os escravos, eles eram super importantes no Império Romano, porém passou a ter ali uma diminuição por conta do Baixo Império, onde houve-se uma diminuição do número de guerras e, consequentemente, dos prisioneiros de guerra. As guerras diminuíram porque chegou um determinado momento que Roma entrou em um processo de estabilização de fronteiras, ou seja, um esgotamento de expansão territorial que estava promovendo há muito tempo. Como houve uma escassez de escravos por conta da parada das guerras, eles passaram a ser mais caros. Para termos uma certa noção, o preço dos escravos no final do século II custava 10 vezes mais do que antes, e no século III só piorou a situação. A crise também vem aí por conta de uma política de tolerância a partir dos estrangeiros, dando direitos de cidadania e aos povos conquistados, vindo a partir de uma questão mais religiosa, no caso do cristianismo. Essa escassez dificultou muito o Império Romano, porque o escravo era a base do Império praticamente. Ele era extremamente importante, pois segurava toda a estrutura do Império, e, por exemplo, eles iam aos latifúndios trabalhar e garantiam praticamente toda a produção agrícola do Império, ou seja, alimentação. E tinham pessoas que lucravam com o trabalho deles, os latifundiários e os comerciantes. E o governo acabava adquirindo impostos tributando esse pessoal, que era arrecadação de impostos. E essa arrecadação que bancava todas as contas e gastos públicos e do exército. Daí podemos perceber as consequências. Com o menor número de escravos, houve uma diminuição do sistema de produção. Logo com isso veio a escassez e os preços dos alimentos dispararam, o que acaba entrando em um processo inflacionário. Para ter uma ideia, na época da crise escravista, a moeda romana de prata, o denário, chegou a valer 5% do seu valor tradicional. Além disso, com todo esse contexto, houve a diminuição do lucro tanto dos grandes proprietários quanto dos comerciantes, o que levou à diminuição da arrecadação de impostos e proporcionou uma crise no governo, pois era esse dinheiro que sustentava esse aspecto político. Com a crise no governo, tornou-se prato cheio para uma instabilidade no sistema político e daí só ladeira abaixo. Então, com a crise do Império Romano, podemos perceber aqui que a economia caiu, a alimentação entrou em decadência e essa é só um começo do início da crise do Império Romano. E com isso terminamos o nosso trabalho sobre a crise do escravismo. Espero muito que tenham gostado e muito obrigada pela atenção.